Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando então nosso estudo do livro Missionários da Luz, nós estamos no finalzinho do capítulo 7, chamado Socorro Espiritual. Aqui nós paramos no trecho a semana passada em que os benfeitores espirituais estão explicando aqui para André Luiz que muitos de nós encarnados não fazemos ideia da assistência que temos da parte espiritual, né? Principalmente à noite, quando para nós encarnados a noite traz mais angústias muitas vezes, né? Mais pessoas ficam muito deprimidas à noite, muitas com medo, né, daquele período noturno. E é nesse período em que se possibilita uma assistência maior a nós, através do desprendimento do nosso espírito do corpo, é onde nós recebemos bastante ajuda deles, né? Então eles estão explicando aqui para André Luiz que nós não fazemos ideias, muitos de nós que não temos a noção, né, do espírito, do espiritismo, não temos a instrução dentro do espiritismo, nem acreditamos, muitos nem acreditam nessa parte, né, espiritual, mas, independente disso, existem muitas equipes de auxílio aqui na matéria, na crosta terrestre, em que nesse período noturno, não só no período noturno, mas de uma maneira mais efetiva, nos auxiliam bastante nessa parte. Então eles estão falando sobre esse assunto, agora vou retomar a leitura. E talvez porque eu sorrisse, né, diz André Luiz, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nolas dar, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Aqui ele expõe, né, o assistir sem esperar ali uma recompensa, sem esperar até o reconhecimento de quem está sendo assistido, né? Que o espírito realmente benfeitor, ele não ele não dá aquela ajuda, não dá a assistência que nós precisamos, esperando um reconhecimento da nossa parte ou até um agradecimento, nada disso. Ele faz porque a condição dele já é superior à nossa, então não precisa disso para que ele tenha motivação para continuar fazendo. Independente do nosso comportamento, ele vai continuar fazendo aquilo. Aí ele continua assim: são muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem. Então, são muitos os irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escala de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens.
Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias. Nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhes no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder aos recessos do espírito. E que eles estão dizendo aqui é que à medida que a fragilidade do corpo físico, né, através das suas diminuição das suas forças, das suas energias, em todos os sentidos, em todos os nossos instintos, em todas as nossas necessidades. Ali o espírito, neste momento em que o corpo se sente mais enfraquecido, no decorrer da nossa idade ou através de uma doença que vai ali minando as nossas forças, o espírito vai ficando mais sensível à influência, né, do plano espiritual, vai recebendo aquilo, já vai começando a se conscientizar da diminuição das suas forças físicas, né? Vai até dando mais acesso à espiritualidade, à influência espiritual, vai ficando mais acessível, como ele fala, né? Ali as assistência dos espíritos que estão sempre conosco. Então, nesse momento, eles conseguem ter ali, fazer naquele espírito que está prestes talvez a desencarnar, né, ou passando por uma dificuldade grande ali, fragilidade grande, eles conseguem ir ali dando a consciência da vida espiritual para uma pessoa, por exemplo, que nunca se voltou para esse lado, nunca se preocupou com isso. Ela começa a ter ali as primeiras lições através deles, né, do plano espiritual, dessas equipes que estão aqui na Terra fazendo esse tipo de trabalho em hospitais, né, em todos os locais, nas casas mesmos, nas nossas casas, visitando hospitais, visitando outros locais, presídios, né, que também eles visitam, casas de repouso, em todos os ambientes existem, como eles explicaram para nós anteriormente, grupos especializados em cada trabalho para nos dar essa assistência. Olha quanta coisa boa que a gente não valoriza, né?
E muita gente nem acredita se falarmos sobre isso, não acreditarão, não darão nenhuma importância, mas independente disso, o trabalho é feito, é o que eles estão tentando aqui passar para nós. Aí ele continua assim: o interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves? A calma de certos enfermos incuráveis? E a suprema transformação da maioria dos moribundos? Então ele está dando aqui alguns exemplos onde a modificação do espírito, né, nessas condições através da assistência deles. Tem muitas pessoas que estão nessa fase, né, de doenças, de enfermos incuráveis, já no final da encarnação, onde relatam que estão vendo familiares que já partiram, que estão vendo, se estão em hospitais, se estão vendo médicos, né, médicos ali entrando e saindo do quarto, onde os acompanhantes que estão junto dessa pessoa não veem, né? E eles relatam isso: olha, o médico entrou, me falou isso, a enfermeira entrou, e quem está ali do lado acompanhando não presenciou, porque são os espíritos que estão ali auxiliando, né? É a descrição de algum parente que já partiu, eles relatam, começam a dizer que eles estão ali do lado, né? Estão ali falando alguma coisa. São esses relatos que o benfeitor aqui está explicando para ele, está relatando para o André Luiz, que eles aproveitam esses momentos de acessibilidade maior, né, para prestar essa assistência mesmo. Então ele falou assim, olha, então, muitas vezes semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. E assim ele termina o capítulo 7, dando esse conforto para nós, né? Essa clareza de descrição, de informações, que nós jamais estamos sós. Temos que sempre fortalecer esse entendimento, essa nossa fé, essa compreensão, de sabermos que essas equipes espirituais são sempre enviadas para nos auxiliar, para nos consolar, nos assistir em todos os locais que estivermos. O que cabe a nós é nos comportarmos de maneira a receber essa assistência da forma mais humilde possível, né? Com a confiança em Deus, com a confiança em Jesus, nos benfeitores, e também o valor de tudo isso, que pode mudar ali completamente a situação de um espírito que passou numa encarnação de uma maneira endurecida, de uma maneira materialista, e que nesses momentos em que ele recebe essa assistência, ele muda completamente a sua visão da vida, e isso o ajudará na sequência da sua caminhada espiritual, né? Talvez nessa encarnação, como já está no final, não lhe dê essa condição, mas numa próxima, né? Ou até a volta para o plano espiritual ali, o ajudará muito
passar por esse momento de transição. E com certeza isso vai brotar nas próximas oportunidades que ele tiver de volta à carne. Dará ali uma compreensão melhor. É assim nós terminamos o capítulo 7. Na próxima semana iniciaremos o capítulo 8º, que se chama No Plano dos Sonhos. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Que Jesus nos abençoe a todos.